noite e o tema da mensagem é situações. Hoje eu quero falar sobre situações com você. Pastora, que situações? A gente bem sabe, irmãos, que existem certas situações que são difíceis de suportar, né, irmãos? Pastora, eu já passei cada estreito que se eu for contar, ninguém acredita. Às vezes nós passamos por situações que, irmãos, às vezes nem é bom contar para ninguém. É bom a gente recorrer à ajuda que vem do alto. E aqui no Salmo de número 42, o salmista ele vem descrevendo justamente essas situações que nós passamos, né? Situações que a gente olha e até diz, né? Nossa, isso aqui está difícil de suportar. Isso aqui está difícil de atender a minha expectativa. Parece que aos nossos olhos, parece que é até impossível que isso aqui se torne um milagre, uma realidade. Mas eu quero fazer você olhar para a palavra, amém? Diz assim o verso 1: Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Olha que coisa maravilhosa. Assim como o servo, ele brama pelas águas. Ou seja, né, o servo, aquele animal campestre, né, que ficava pulando, ele busca lugares de águas correntes, águas calmas, águas tranquilas, águas que vão refrigerá-lo, né? Então nós somos como esses servos, nós precisamos daquele refrigério para nos dar impulso da gente continuar uma caminhada. A gente às vezes precisa se refrescar. Nós vamos pegar um dia de caminhada, a gente está caminhando, aí você precisa parar para descansar um pouco, aí você logo sente sede. Aí você toma aquele copo de água fresquinho, aquilo te dá um refrigério por dentro, e aí você tem aquele ânimo de continuar a caminhar e chegar onde você precisa chegar. Então, quando nós enfrentamos situações difíceis, nós temos que correr rápido. Não é correr só correndo, é se apressar o máximo que a gente puder para buscar o refrigério de Deus. E ele continua dizendo aqui, versículo 2: A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Então, o salmista ele tinha uma necessidade de buscar a Deus que era extraordinária. Ele comparava como se ele estivesse caminhando no deserto, buscando por águas. Por que essa necessidade toda aqui do salmista? Porque só em Deus nós encontramos respostas verdadeiras. Só em Deus, o Deus vivo, não é qualquer Deus. Você vê aqui que ele fala, né? A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E nós temos que entender isso. Não é Deus morto, não, é Deus vivo. Então ele tinha uma necessidade de ir até Deus, por quê? Porque de Deus ele sabia que viria um socorro, que viria uma palavra, que viria uma resposta, viria um livramento. Então, irmãos, ele está nos orientando aqui a fazer o mesmo. Talvez você tenha aí sede de justiça. Pastor, eu preciso que seja feita uma justiça na minha vida. Em algum momento eu sofri uma injustiça, né? Não importa a ordem que foi. Talvez você sofreu uma injustiça familiar, uma injustiça no seu trabalho. Talvez você sofreu uma injustiça, sei lá, na igreja. Enfim, são situações. E você precisa da justiça de Deus, para que aquilo logo se resolva. Pode ser uma justiça em área jurídica também. Às vezes é um processo que está lá no fórum, está esquecido. Você precisa que aquilo se resolva e se faça a justiça de alguém que está devendo para você, esqueceu de pagar. É uma justiça que você precisa, de que algo se resolva. Como também uma justiça familiar. Senhor, faz justiça na minha vida. Como fazer justiça? Olhando para a palavra. Senhor, a tua palavra diz que se eu crescer, eu seria salvo. Eu creio que eu estou salvo. Primeiro, você tem que crer que você é salvo. Amém? Eu creio que eu estou salvo. Agora eu preciso crer que a minha família também será alcançada por essa salvação. Então, continuando aqui o Salmo 42, verso 3: As minhas lágrimas
servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o meu Deus? Então nós temos que olhar para a palavra, irmãos, e não deixar as nossas ansiedades, não deixar as nossas inquietudes nos perturbarem a ponto, preste atenção comigo, a ponto da gente não perceber que Deus está nas situações. Olha as lágrimas dele aqui, que ele estava se alimentando, que a pessoa, quando ela está passando um momento difícil, ela não quer saber de comer, não. Ela não come, ela não bebe, ela não dorme, ela só fica chorando. Quando vai se resolver? Quando eu vou sair disso? Quando vai melhorar? Então aquilo é como se fosse um mantimento no espírito dela. Mas porém, não deixe esse momento de sofrimento te enganar a ponto de você não perceber que Deus está ali com você. Então percebe aqui que as lágrimas vinham dia e noite, era como fosse mantimento, e ela dizia constantemente: cadê o seu Deus? Onde está o seu Deus? E às vezes isso acontece, né? Quando a gente está passando uma situação e logo vem o pensamento: se ele é filho de Deus, onde está o seu Deus? E aí, irmãos, você precisa tomar muito cuidado. Como assim, pastor? Lembra lá no deserto, na tentação de Jesus? Jesus estava com fome, estava cansado, mas porém estava ali na direção do Espírito Santo. E aí Satanás usou a palavra contra Jesus. Você não é filho de Deus? Né? Cadê o seu pai que te deixou aqui, nesse deserto com fome? Pega essas pedras aqui e transforma essas pedras em pães. Você não está com fome? Então, constantemente, Satanás faz isso, irmãos. Às vezes se aproveita de uma situação difícil, de uma aflição que nós estamos passando, e faz a gente duvidar até mesmo da capacidade de Deus. Então nós temos que parar e não deixar nos absorver pelas situações. É como se Deus não estivesse vendo, como se Deus não estivesse ouvindo, como se a gente nunca tivesse servido a Deus e como se Deus tivesse nos abandonado. Esse é o pensamento que Satanás quer implantar nos nossos ouvidos, no nosso coração, quando estamos passando uma situação angustiante. O que eu tenho que fazer? Se aproximar de Deus, se aproximar do Altíssimo, para que o poder do Altíssimo possa envolver a sua alma, o seu espírito, você se sentir seguro, ser saciado e ter a direção para poder resolver aquela situação. Porque tem situações, irmão, que é Deus que resolve os impossíveis. A Deus pertence os impossíveis. Mas aquilo que é possível, situações do nosso cotidiano, com a direção de Deus, Ele deixa para que nós venhamos a resolver. Nós temos que entrar no campo de batalha, nós temos que buscar a direção de Deus, nós temos que buscar o fortalecimento, nós temos que buscar Deus. Mas não é qualquer Deus, é o Deus vivo. Para não deixar que o desânimo, deixar que a situação venha nos tirar toda a nossa fé e expectativa de viver dias melhores. Então, por isso que eu falei com você no início. Existem certas situações que elas são difíceis de suportar, mas nós temos que olhar para a palavra. Deus jamais permitiria que a gente passasse algo e não tivéssemos condições de vencer, porque a palavra diz que sobre todas as coisas Ele nos fez mais que vencedor. Pastor, então por que eu não estou vencendo? Porque está faltando você olhar para a palavra. Só para a palavra. Enquanto a gente estiver olhando que está difícil, que fulano não muda, que a situação não melhora, eu deixo de olhar para aquilo que Deus pode fazer através da minha vida. Eu começo a ver a incapacidade, a impossibilidade no lugar da possibilidade, no lugar daquilo que é capaz de se realizar. Amém? Então, por isso essa constância dos salmistas ser como o cego. Ele bramava, ele suspirava. Tem aquela canção? Assim como a coça suspira pelas águas. Ele tinha sede, não era de qualquer água, era de uma água pura, algo que viesse direto de
Amém? Então, repetindo aí o versículo 3, as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem, o que as lágrimas diziam para ele constantemente? Onde está teu Deus? Aí eu lembro do servo Jó. Jó, quando ele estava passando aquela situação de prova lá, terrível, né, irmãos? Que situação tenebrosa. O homem perdeu tudo num dia só. Perdeu família, perdeu casa, perdeu bens, perdeu dignidade diante dos olhos dos homens, mas não perdeu a fé em Deus. Chegou um ponto que os amigos vieram para consolar, mas perturbaram mais do que consolaram, né? Em vez de consolar, ele estava só acusando. Você está passando por isso? Com certeza você pecou. Ah, com certeza. Mas nem sempre situações que a gente passa é porque a gente errou. Mas talvez a nossa visão não está boa. Quer ver só uma coisa? Deixa eu marcadinho aí onde você está. E se você voltar algumas folhas, você vai encontrar Jó. Capítulo 42. Por que eu falo para você? É só algumas folhas, tá, irmãos? Por que eu falo para você que é questão de você só observar? Porque às vezes nós olhamos só o que é ruim, o que está acontecendo de difícil. E Deus, Ele está em todo lugar, irmãos. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Deus não muda, não volta atrás. Só que automaticamente nós olhamos para o problema. Nós olhamos para a impossibilidade. Mas nós temos que olhar para o Deus vivo. Cuidado com as suas lágrimas, irmãos. Cuidado com os lamentos, para que eles não seguem a sua visão. Amém? Então, o Jó 42 aqui, Jó capítulo 42, o Jó passou pela prova todinha. Uns falaram que Deus tinha abandonado ele. A própria mulher de Jó falou: abandona esse Deus e morre, amaldiçoa esse Deus e morre. Não tem mais jeito para você, você está aí podre, desferida. Seus amigos te abandonaram, você não tem mais nem um centavo no bolso, seus filhos morreram, acabou com tudo, acabou tudo. Não tem jeito para você mais. As pessoas, quando passavam pelo Jó, via ele na calçada. Eu digo que ele estava na rua da amargura, né, irmãos? Jó sentado na calçada, com a cabeça raspada, que as feridas eram tantas, que ele teve que raspar a cabeça, jogar terra, cinza e terra, para poder amenizar a dor. Vestido com pano de saco, ele pegou um cabo de teia e estava coçando as feridas do corpo, né? O corpo ficou muito purulento, muitos hematomas, muitas feridas ali, muitas úlceras ali, ele diz, né? E quem passava pelo Jó olhava assim, não ia ter jeito não. Era passar um dia e ver Jó morrendo naquela calçada. E as pessoas, a situação, estavam quase convencendo o Jó de que isso era verdade, que não tinha jeito. Até que o Jó deu um grito, irmãos: cadê o Deus que me fez? Aí quando ele gritou, quando ele clamou, Deus entrou em ação. Às vezes o que está faltando é a gente parar de olhar para as feridas, para a cabeça raspada, para o pano de saco, porque as pessoas estão falando, e começar a clamar a Deus. Olha o que o Jó falou, versículo 1. Então respondeu Jó ao Senhor e disse, né? Deus se apresentou, se mostrou para ele, e aí olha o que o Jó fala, versículo 2: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Então o Jó, ele teve um reconhecimento da grandeza de Deus que mudou a história dele. Por que eu estou falando que é tudo questão de visão? Porque Jó só conhecia Deus porque os outros falavam com ele. E a maioria das igrejas está assim. Eu só conheço Deus que o pastor apresenta, que o irmão apresenta. Mas quando é que você vai ter sua experiência pessoal com Deus? Quando é que você vai ter o seu próprio clamor com Deus? O teu próprio momento com Deus? Isso é a intimidade que é para buscar. E aí depois disso, olha o versículo 5. Como ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veio o quê? Os meus olhos. Tem gente, irmão, que vive no testemunho
testemunho dos outros. Nossa, o fulano contou um testemunho bonito, ela me repete. E é bom também, mas é bom a gente criar os nossos, os nossos próprios testemunhos. Aí ela conta com a boca cheia, com alegria. Poxa, fulano, né? Fulano orou, buscou Deus foi lá, curou, Deus restaurou a família, né? Eu achei que fulano nem tinha jeito mais, ela está lá com a família bonita, está até empregado, a gente conta o testemunho com alegria. Mas uma parte de nós, quando conta esse testemunho, se entristece. Mesmo que a pessoa não fala. Aí ela pensa, poxa, aconteceu com fulano, mas comigo não aconteceu. Às vezes a situação que ela está vivendo é igual. Poxa, fulano orou a Deus, fez uma campanha, sei lá das quantas, e aí Deus restaurou a família. Aí ela olha para o membro da família dela e está lá no divórcio. Você entende como é que é controverso a situação? E aí, irmãos, o que acontece? É quando a gente busca Deus só de ouvir falar. A gente precisa dessa intimidade. Por que Jesus veio? Jesus veio para aproximar o homem de Deus novamente. Você não precisa mais, irmão, ir ao sacerdote, o sacerdote clamar a Deus e Deus responder para o sacerdote te falar. Você não precisa mais disso. Você pode ir direto a Deus. Porque a Bíblia diz que o véu do templo foi rasgado. E a gente tem livre acesso. Mas sabe o que é mais fácil? Ora por mim. Clama por mim. É o que o Jó estava fazendo. Esperando que alguém lhe estendesse a mão. Que alguém orasse por ele. E aqueles 3 amigos que eram íntimos, a Bíblia diz, fizessem uma campanha por ele. Ah, meus amigos estão vindo aí. Eles não vão me abandonar. Aí eles sentam lá do lado, chorando as pitangas com o Jó. Ih, Jó, melhor você confessar um pouquinho. Com certeza, já você contou uma coisa, fala para nós, Jó. Instigando Jó até fazer algo que ele não tinha feito. Quase que o Jó pecou, gente. Quase que o Jó pecou quando ele se deixou levar por aquilo que outros estavam falando. Está na hora do Jó produzir o próprio testemunho. Ele clama a Deus, Deus aparece, se mostra no meio do redemoinho, no meio do vendaval. Quem ia entender que Deus estava ali? Um negócio tão estranho. Mas Deus estava ali, se mostrou para ele. Irmãos, até nos vendavais da sua vida, Deus está lá. Nas tempestades, Deus está lá. Só que Ele quer que você enxergue, não pelo que o outro está falando, mas porque você está vendo, você está sentindo, você está buscando, e a resposta tem que vir direto do teu coração. Amém? Então o Jó fala, com o ouvido dos meus ouvidos, ouvi, mas agora é diferente. Agora te veem os meus olhos. Versículo 12. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Pula para o versículo 17. E então morreu Jó como? Velho e farto de dias. Mas todo mundo estava esperando Jó morrer naquele momento, na beira da calçada, podre de feridas, na pobreza, na sarjeta. Olha o que o encontro real com Deus faz, irmãos. Pastor, o que eu estou fazendo aqui hoje? Tendo esse encontro com Deus. Vai chegar um momento da nossa reunião que você vai clamar. Você vai ser o servo que brama pelas correntes de águas, querendo, Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero ver o Teu poder operar. Amém? Então vamos voltar lá para o Salmo 42. Vamos lá? Versículo 4. Salmo 42, 4. E diz assim: quando me lembro disto, dentro de mim derramo minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Olha só o que as lágrimas fizeram esse salmista pensar: que Deus tinha abandonado e que o tempo que ele estava na igreja não valeu de nada.
Aí ele começou a lembrar, um dia eu estava na igreja, um dia eu fui junto com o povo, um dia eu cantei louvores, um dia eu me alegrei. Mas a situação que eu estou vivendo, por isso que eu falo, situações. Mas a situação que eu estou vivendo agora, eu acho que isso tudo não valeu nada. E quanta gente não pensa assim, irmãos? Quanta gente que desvia do Evangelho porque se cansou das situações. Entrega os pontos. Fiquei tantos anos na igreja, não adiantou nada, porque só ficou na igreja, só frequentou a igreja. Não foi para lá por causa do Deus vivo, foi por causa da igreja. A igreja é importante? Claro que é, irmãos. Aqui a gente pratica a unidade, pratica a fé, aprende da palavra de Deus, mas isso tudo não adianta se não buscarmos a Deus. Você precisa aprender a buscar, a clamar, a entender que Deus está em todas as situações e que as situações difíceis, se você permitir, elas podem te levar mais perto de Deus. Olha o que aquele cativeiro de Jó fez com ele. Tirou ele da ignorância espiritual, fez ele se aproximar mais de Deus e ter uma vida abençoada. Morreu em cima da cama? Morreu doente? Morreu na miséria? Deus o abençoou em porção dobrada. Sabe o que diz o livro de Isaías? Que no lugar da nossa vergonha, Deus nos daria dupla honra. Aquilo que o diabo quer usar, um membro da sua casa para te envergonhar, alguém no trabalho para te envergonhar, alguém da sua vizinhança para te envergonhar, alguém no ministério para te envergonhar, Deus vai te abençoar 2 vezes mais. Deus não precisa matar ninguém, amém? Porque o pessoal acha que vingança é isso, né? Se eu desse um raio na cabeça de fulano que está me perseguindo, ele vai falar, não precisa disso. Precisa? Bem que a gente queria, né? Mas não pode. Não pode. Amém? Não precisa disso. Mas a maneira de Deus fazer a justiça é nos abençoando 2 vezes, mas para mostrar, não preciso disso que você está me tirando. Deus tem mais para me dar. Coloque isso no teu coração. E não deixe as lágrimas te enganarem, não. Aí ficou, né? Mas eu ia com a multidão, eu estava na casa de Deus, né? Eu festejava. Irmãos, é importante manter essa constância. Se você aprendeu a buscar Deus nos louvores, continue. Mas não pare por causa das situações, não. Não pare porque as coisas estão difíceis, não. Tem gente que na hora da prova, da luta, senta na beira da calçada e fica ali toda a vida. É o momento de se levantar. O que eu tenho que fazer, pastor? Buscar Deus. Olha aqui, 5. Por que está batida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Tem gente que fala que a pessoa fala sozinha, ela é doida, né? Já viu alguém dizer isso? A fulana conversa sozinha, é doido. Mas é que o salmista estava conversando com a alma dele. E aí? Será que ele estava doido? Pastor, do jeito que está hoje em dia, é melhor conversar sozinho mesmo. Melhor coisa. Começa a olhar para dentro de si e ver o quanto de Deus tem ali dentro. Começa a conversar. Lembra, minha alma, que a gente estava na igreja, a gente festejava, a gente se alegrava? Vamos voltar a fazer isso, minha alma. Vamos voltar com uma alegria. Vamos voltar para o primeiro amor. Vamos buscar Deus com fé, independente do que tem ou não no nosso bolso, independente ou não se as situações estão boas ou se elas estão ruins. Deus é vivo. Vamos buscar Deus. Ele é o único que pode mudar qualquer coisa. E aí, o que ele fala? Porque ele está batida, ó minha alma. E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Aí, ele mudou até a fala dele, né? Lá em cima ele estava dizendo, cadê Deus? Mas agora, depois que a pessoa reflete, e ela começa a enxergar Deus nas situações, ela muda o discurso. Nós temos que mudar o discurso. Olha aqui, espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Espere, irmão, espere em Deus, você vai testemunhar. Amém? Espere em Deus, você vai contar boas notícias. Espere em Deus, você vai voltar a louvar com mais alegria do que antes. Espere em Deus, você vai sair melhor dessa situação. Amém? Versículo 7. Porque um abismo chama o quê? Outro abismo. Ao ruído das tuas catadupas, todas as ondas e
abismo chama outro abismo até chegar à morte. Está falando de Catatumpas aqui. Um abismo chama outro abismo. Um desânimo chama outro desânimo. Até o quê? Morrer espiritualmente. Uma tristeza chama outra tristeza. Até perder a fé no coração. E a pessoa matar a fé. O mal chama outro mal. Até matar o Espírito Santo dentro da pessoa. O que o apóstolo fala? Não instigais o Espírito Santo de Deus. Mantenha ele vivo dentro de você. Mantenha a chama viva. Pastor, a situação está difícil. Vamos buscar Deus. Ah, mas ele sabe. Claro que ele sabe. Você acha que Deus não via Jó? Claro que via, porque quando Satanás foi lá no céu para perturbar, o bicho perturbado. Chega lá, você estava indo aonde, Satanás? Perturbar pela terra. Não estava fazendo nada? Estava ali andando para cá, vi Jó. Olhei e vou perturbar o Jó. É assim que Satanás faz. Está vendo que você está mantendo a constância, que você está sacrificando a Deus, porque era o que Jó fazia. Em casa você lê o livro de Jó para você ver. Jó ele oferecia sacrifício pelos filhos todas as manhãs. Ele apresentava os filhos para Deus. Jó fazia tudo certinho. Só qual foi o problema de Jó? O medo. O medo que Jó teve de perder tudo aquilo escancarou uma porta que o diabo teve acesso. O diabo teve acesso em tudo aquilo que Jó tinha medo de perder. Só não teve acesso à vida dele. Tudo que você deixa o medo imperar, irmão, Satanás tem acesso. Ele não pode tocar na sua vida, mas ele pode tirar tudo que você tem. Porque o medo, ele anula a confiança em Deus. Se a pessoa não confia em Deus, o que Deus vai poder fazer por ela? Nada. Mas Deus estava vendo Jó. Então foi no momento que Jó gritou, buscando Deus, que Deus se apresentou. Se você anular a confiança que você tem em Deus, Deus vai continuar te vendo. As promessas vão continuar ali. Porém, você não vai ter acesso, porque o diabo está tendo acesso. Então, a gente tem que anular o medo. Esse medo de perder alguém, esse medo da violência. E, nossa, você precisa estar ligado em Deus. O que pode livrar você aí fora? Voar uma bala perdida, quem é que te livra? Fala para mim. Se Deus não te livrar, ninguém te livra. Quantas pessoas morrem aí? Sai de casa para trabalhar, morrem na bala perdida, num acidente de carro. Quem pode livrar a gente? Deus. Como eu falei no domingo, quando um membro da sua família sai de casa, seus olhos já não estão mais ali. Mas os seus olhos podem estar em Deus, e Deus pode guardar. O que vai impedir um casamento de acabar? Pode a pessoa sacrificar o que for, mas o que impede é Deus. Mas Deus quer que a pessoa tenha o quê? Confiança. Que Ele tem poder para restaurar. O que impede a pessoa morrer em cima da cama? Confiança que Jesus Cristo já levou toda doença e enfermidade na cruz. Que ela não vai morrer em cima da cama. Ela vai morrer farta de dias. Com tudo aquilo que Deus tem para ela. Amém? Assim tem que ser. Vamos encerrar então? Versículo 8. Contudo, o Senhor mandará de dia. O que Ele vai mandar para a gente de dia? Sua misericórdia. O que diz lá em Lamentações? Que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Olha que coisa linda. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo. Já viu aquele ditado? Quem canta os males espanta? Certinho. O louvor a Deus tem o poder de cura, de consolo, de libertação. De noite a sua canção estará comigo. A oração ao Deus da minha vida. Querido, você vai testemunhar para a glória de Deus. Amém? Você vai voltar a cantar com alegria, você vai voltar a sorrir. Sua oração tem que ser direta a Deus.
Se eu clamo, Senhor, foi o Senhor que me fez, o Senhor me deu essa casa, o Senhor me deu essa família, o Senhor me deu essa porta de emprego. Irmão, rasga o coração. Coloca tudo diante do Senhor. Amém? Sabemos que nenhuma situação será maior do que a gente possa suportar. E ainda que estivermos cansados, ainda que venha a sobrecarga, temos que parar e começar a olhar para Ti, Senhor. Temos que começar a buscar o Deus vivo, colocar os nossos olhos nas promessas. O Senhor pode nos livrar da acusação de Satanás. Quando Ele usa situações de pessoas para dizer: cadê o seu Deus?
você, para a sua família, para todas as situações que você está vivendo. Por isso, não desanime. Receba esse consolo de Deus agora. Receba esse consolo do Espírito Santo no teu coração agora. Para de ficar falando que está demorando algo acontecer. Calma. Não se abate.